uma obra muito extensa, com vários títulos, longas e curtas. Vocês acabaram de assistir um telefilme chamado Victor Schœlcher, L'Abolition. E eu queria, enfim, agradecer ao Rafael Serriès, que é adjunto do audiovisual do Consulado Geral da França, por ter nos proporcionado essa manhã. Agradecer também ao Felipe, que ajudou na organização dessa sessão, ao Claudio Ciambelli, ao Maxwell, e eu gostaria de chamar a Ida Marques, nossa colega, e Constantin do Tuni, que vão nos ajudar na tradução da Masterclass, ok? Obrigada. Nós vamos começar então com uma fala inicial do Pouvetier, e depois nós vamos abrir para as perguntas, ok? Bon, je demande de commencer, juste à parler un peu sur le film, juste pour qu'on commence à parler un peu. Non, ce film est un film qu'on m'a commandé. Esse filme foi feito sob encomenda. Parce que le producteur me connaissait déjà et il savait que ça serait très difficile à faire. Pois o produtor já me conhecia e ele sabia que seria muito difícil de fazer. Ma réputation était de travailler vite, donc de faire des films avec des budgets un peu restreints. Minha reputação já era de trabalhar rápido, então fazer filmes com orçamento bem reduzidos. Et là, le film devait coûter cher. Mas nesse caso o filme foi caro. Donc il fallait absolument rester dans les délais. Então deveria ficar absolutamente no ideal. Et pour rester dans les délais, j'ai fabriqué une cinquantaine de calques. Então, para continuar no prazo, eu fiz umas 50 decalques. Pour savoir exactement à chaque plan, même si on tournait à 2 caméras, Para saber exatamente cada plano, mesmo se a gente estivesse filmando com 2 câmeras. je savais exactement où se trouvaient les personnages, plan par plan. Saber exatamente onde se encontravam os personagens plano por plano. Et ces calques étaient exposés sur les lieux de tournage, Esses decalques ficavam expostos no set, de façon à ce que tous les comédiens et les techniciens sachent ce qu'ils avaient à faire plan par plan. de maneira que todos os atores e técnicos sabiam o que eles tinham que fazer plano por plano. Et grâce à cette technique, à ce subterfuge, on a fini un jour avant. E graças a essa técnica e subterfúgio, a gente conseguiu terminar com um dia a mais. Bom, eu vou começar então fazendo uma observação em relação à obra de Pouvetier, porque ele, além de dirigir, ele produz, ele escreve roteiros e monta seus filmes. Então eu gostaria de saber, nesse caso exatamente, e também em relação à sua obra, qual a importância da montagem, já que, enfim, eu sou responsável aqui pela disciplina de montagem, saber como é esse trabalho de montagem dos filmes, em especial nesse caso, e qual a importância que ele atribui a essa etapa da realização cinematográfica audiovisual. Normalement, le montage consiste pour la plupart des gens à rectifier les erreurs du tournage. Normalmente a montagem é, para a maioria das pessoas, uma maneira de consertar os erros da filmagem. En ce qui me concerne, je prépare tellement en amont No que me toca, eu me preparo com tanta antecedência que j'avais l'habitude de dire je ne monte pas, je colle. que eu posso falar que eu não monto, eu colo. C'est-à-dire que, à cette époque-là, en tout cas, depuis ça a un petit peu changé. Le montage n'intervenait pas. Je savais très précisément, pour chaque plan, où je coupais au photogramme près,
où je couperai et où je raconterai, le photographerai, le photographe d'après. C'est comme ça. Moi, je pense que quand j'ai fait mon premier film, je ne connaissais rien au cinéma e j'ai tourné, produit e montei o filme. Então, naquela época, hoje em dia isso mudou, mas eu sabia exatamente em qual fotograma eu iria cortar e qual fotograma iria vir logo depois. Então a montagem não intervia tanto. Quando eu comecei a filmar, eu não conhecia cinema, mas nunca tinha feito antes, mas eu dirigi, realizei e montei meu primeiro filme. Mais je suis un très mauvais exemple. Eu sou um péssimo exemplo. Comment vous préparez vos films pour être tellement précis au montage? 3 à 4 mois avant le tournage. A Aida perguntou como ele prepara o filme para ser tão preciso na montagem e ele respondeu 3, 4 meses antes de antecedência. J'ai l'habitude, au milieu de la préparation, de réunir l'ingénieur du son, le directeur photo et le musicien. Eu tenho o hábito de fazer a preparação com o engenheiro de som, o fotógrafo e os músicos. Et nous parlerons en général du climat du film. E nós costumamos falar da ambiência do filme. Je n'ai jamais fait un film sans avoir l'entièreté de la musique avant. Eu nunca fiz um filme sem ter clareza da música antes. Ici, il y a une exception parce que ce n'est pas le musicien que j'avais choisi. Esse é uma exceção porque não foi o músico que eu escolhi. Donc on a mis la musique qu'on pouvait. Então a gente pôs a música que a gente pôde. Je ne suis pas très content de la musique du film. Ele não está muito feliz com a música desse filme. Si vous voulez, ce que je pense, c'est que la plupart du temps, on appelle un musicien comme on appelle un médecin. Se vocês quiserem, a maior parte do tempo a gente chama um músico como a gente chama um médico. Alors, il faudrait mettre 4 zimbambou parce que la scène est un peu faible. Precisa colocar um som ali porque a cena está um pouco fraca. Et c'est pas très intéressant en ce qui me concerne en tout cas parce que j'ai envie d'avoir un point de vue différent de la part du musicien, un point de vue différent de la part de l'ingénieur du son, un point de vue différent de la part du directeur photo, et c'est à moi ensuite de faire la synthèse de tous ces points de vue pour en faire le film. Mas para mim isso não é tão interessante porque eu gosto de ter um ponto de vista diferente do músico, um ponto de vista diferente do engenheiro de som, um ponto de vista diferente do diretor de fotografia e depois cabe a mim de fazer a síntese para tirar o filme. Ce qui entraîne qu'au début d'un tournage, tous les responsables des films sont pratiquement sur la même ligne, avec la même connaissance de ce qu'ils ont à faire. O que faz com que no começo de uma filmagem, todos os responsáveis técnicos estão no mesmo nível, com as mesmas ideias sobre o que tem de fazer. Ce qui explique que je tourne très vite. Ce qui explique que je tourne très vite. O que explica que o filme tão rápido. Parce qu'il y a une formule qui vaut ce qu'elle vaut. Quand on tourne vite, on tourne très vite. Quand on tourne lentement, on tourne très lentement. Porque tem uma fórmula que diz, quando a gente filma rápido, a gente filma muito rápido. Quando a gente filma lentamente, a gente filma muito lentamente. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a d'autres moyens de faire ce métier. Je connais des amis qui ne savent pas où mettre leur caméra quand ils arrivent sur le truc. Ce n'est pas un défaut. C'est une recherche différente de la mienne. Donc je ne les accuse pas, je dis que je ne fais pas comme ça. O que não muda é que existem maneiras diferentes de se fazer esse trabalho. Eu conheço amigos que quando chegam no set não sabem onde vou colocar a câmera. Não estou criticando, eu só estou falando que são maneiras diferentes da minha. Généralement, enfin pas généralement, mais toujours, quand j'ai fini un plan, je dis couper la caméra là. Geralmente, não sempre, mas geralmente quando eu termino um plano eu falo corte a câmera aqui. Perguntas? Bom dia, perguntar em português. Duas questões assim sobre esse filme, assim, o filme, a questão da montagem, assim, por que o uso daqueles fade-outs, estilo de cinema mudo, né? Não me lembro agora o nome técnico desse, aquele quando a tela vai fazendo aquele, né? Fechando a íris, né? Por que do uso desse recurso? E também assim, quando o filme começa, a primeira sequência do filme, você tem uma câmera
Não, e outra questão, assim, pô, a primeira sequência do filme você tem uma câmera nervosa, como se fosse no documentário, né? E depois o filme vai para um outro registro de câmera, que é um registro, vamos dizer assim, mais, entre aspas, clássico, né? Por que dessa escolha? Il y a dans ce film une part documentaire qu'il faut respecter. Et à mon sens, une fois que le documentaire est mis en place, on va passer à l'étude des personnages, donc on va rentrer dans le cinéma classique. A primeira questão ele só respondeu por que não, e para essa segunda ele disse que a gente tem, na primeira sequência a gente está entrando no filme, enquanto na segunda a gente começa a passar um estudo dos personagens, passa a ter um estudo dos personagens que demanda um regime mais clássico. Il y a beaucoup de personnages dans le film, donc il est très important de commencer à les situer, donc faire presque du documentaire. Je dirais pas plus sur les acteurs que sur les personnages. Tem muitos personagens no filme, então é muito importante situá-los. Fazer quase um documentário, talvez mais sobre os atores do que sobre os personagens. Ensuite, il y a dans la mise en scène deux séquences qui sont très significatives de ce que je veux faire à l'écran. C'est la séquence où Jacques Spiesser, qui joue le colon, a la parole et que Jacques Perrin lui répond. Então, tem duas questões que são muito emblemáticas, tem duas sequências que são muito emblemáticas sobre o que me interessa na mise en scène. Uma delas é de quando um dos colonos está com a palavra e o Schecher responde ele. Dans la séquence du colon, on fait un plan séquence. Nessa sequência do colono, nós fazemos um plano sequência. Tout son discours est fait en un seul plan. Todo o seu discurso é feito em um só plano. Dans la réponse de Schulcher, c'est sans arrêt des raccords dans l'axe. Na resposta do Schecher, sem fim, a gente tem raccord no eixo. Voilà, c'est-à-dire que le point de vue du cinéaste, il est là. Quer dizer que o meu ponto de vista como cineasta está aí. Ça veut dire qu'il y a une espèce de certitude chez le colon. Então quer dizer que existe uma certitude no colono. Donc on lui laisse l'entièreté du plan, à lui. Então a gente deixa ele todo o plano. En revanche, Schulcher est constamment dans le doute. Enquanto isso, o Schulcher está sempre na dúvida. Donc on va s'approcher de lui saut par saut. Então nós vamos nos aproximar dele pequeno salto por pequeno salto. De façon à ce que, à la fin, on comprenne qu'il est allé au bout de ce qu'il voulait dire. De maneira que no final a gente entenda que ele chegou ao fim do que ele queria dizer. Eu gostaria também de perguntar a respeito da direção de atores, que é algo que me parece muito caro na sua obra. Nesse caso, em específico nesse filme, como foi a preparação dos atores? Alors, je vais essayer de répondre à deux choses. Je pense que la direction d'acteur, à 80%, c'est le choix des acteurs. Eu acho que 80% da direção dos atores é a escolha dos atores. Si on fait une erreur là-dessus, elle n'est pas rattrapable. Se a gente faz um erro aí, não tem como voltar atrás. Ensuite, il y a une grande part de liberté que je laisse aux acteurs, sauf la gestuelle. C'est-à-dire je travaille beaucoup la gestuelle avec eux. Tem muita liberdade que eu dou aos atores, mas eu não deixo o gestual. Eu trabalho muito gestual com eles. Les mouvements respectifs de la caméra et des comédiens. Os movimentos respectivos entre os atores e a câmera. Et déjà, selon moi, quand le gestuel est en place, on a gagné encore 10% de la direction d'acteur. Na minha concepção, quando o gestual está bem pensado, nós temos aí 10% da direção dos atores. Tout ça est évidemment approximatif. Tudo isso sendo devidamente aproximativo. Reste les 10% qui sont, comme je dirais, une liberté totale pour les acteurs à partir de tout le travail qui a été fait avant. Sobram então 10% que são de liberdade total dada aos atores, partindo de todo o trabalho que foi feito antes.
Il arrive quelquefois dans cette liberté qu'il y ait un contresens. Acontece às vezes de ter contrassenso nessa liberdade. Alors je parle à l'acteur et on refait la prise. Então eu falo com o ator e a gente refaz a tomada. Et ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. Mas só deve ter me acontecido 2 vezes na vida. Je sais pas, pour donner un exemple de la direction d'acteur, Jacques Perrin avait très très peur de faire ce film. Para dar um exemplo da direção de atores, Jacques Perrin tinha muito medo de fazer esse filme. Et pendant qu'il essayait ses costumes, il m'a dit « Aide-moi, dis-moi quelque chose ». Enquanto ele experimentava o figurino, ele disse: me ajude, me diga alguma coisa. Et je lui ai répondu « Le maximum d'impureté confine à la pureté, et le maximum de pureté confine à l'impureté ». E eu respondi: o máximo de impureza leva à pureza e o máximo de pureza leva à impureza. Il m'a répondu « Ne me dis plus rien ». Ele me respondeu: não me diga mais nada. Parce que le scénario a été écrit par un monsieur qui était plutôt habitué à faire des grosses productions. Par exemple, Les Spécialistes, je ne sais pas si vous avez vu ce film, avec Bernard Giraudot et Michel Blanc. O roteiro foi feito por um senhor que já tinha mais conhecimento com grandes produções. Por exemplo, ele citou um filme chamado O Especialista. Et le scénario était très manichéen. Le scénario était très manichéen. O roteiro era muito maniqueísta. Alors j'ai retravaillé le scénario pour donner un peu plus d'équilibre entre les personnages et entre les arguments. Então eu retrabalhei o roteiro para tentar colocar mais equilíbrio entre os personagens e os argumentos do debate. Si bien que, par exemple, on voit un des colons pleurer face à Schleicher. De maneira que nós vemos um dos colonos chorar face ao Schleicher. Le jour où on a tourné ce morceau de film, le scénariste est venu et il hurlait comme un démon. E no dia que nós filmamos esse pedaço, o roteirista apareceu e ele estava gritando como feito um demente. Et les machinistes l'ont mis dehors. E a equipe técnica jogou ele para fora. Ensuite, quand le film a été terminé, comme tout le monde était très content, il est venu me féliciter. Então, quando o filme foi terminado e todo mundo estava muito feliz, ele veio me felicitar. Mais c'est très courant à la télévision. É muito comum na televisão. Je n'ai jamais fait de film à la télévision, je l'ai fait pas mal, sans avoir le Final Cut, je pense que c'est ce que c'est, et le choix des comédiens et le choix des techniciens. Eu nunca fiz um filme para televisão, e eu fiz vários filmes para televisão, sem poder ter a decisão sobre o corte final, a decisão sobre a equipe técnica e a decisão sobre os atores. C'était sur le contrat. Estava sempre no contrato. Et si le producteur disait non, ben je m'en allais. E se o produtor dizia não, eu ia embora. Et la plupart du temps, il me courait derrière pour me rattraper. A maior parte das vezes ele corria atrás de mim para me retomar. Non pas parce qu'il pensait que j'étais un génie, mais il pensait simplement que j'étais très rigoureux et qu'il ne perdrait pas d'argent et qu'on aurait un produit correct à la fin. Não porque ele achasse que eu era um gênio, mas porque ele sabia que eu era muito rigoroso e nós não perderíamos dinheiro e teríamos um produto final no fim. Le premier téléfilm que j'ai fait, il y avait un calibre dans le téléfilm qui était 25 jours. 25 jours. Então, as filmagens do meu primeiro telefilme, por regras sindicais, duraram 25 dias. Et j'ai fait mon premier téléfilm en 22 jours. Então, eu fiz meu primeiro telefilme em 22 dias. Et les syndicats n'étaient pas contents, ils sont venus contre moi parce que après la norme, ça a été 22 minutes. E o sindicato não ficou feliz porque depois as normas mudaram, mas na hora eles não ficaram felizes. Est-ce que vous avez l'habitude, si possible, de travailler avec les mêmes acteurs? Oui, Ela perguntou se ele tem o hábito, se possível, de trabalhar com os mesmos atores. oui, toutes les fois que c'est possible, je peux dire j'ai une famille d'acteurs et d'actrices qui me conviennent bien. Et
c'est un gain de temps parce qu'on n'a pas à rétablir la confiance. Sim, sempre que possível eu tenho uma família de atores e atrizes que eu gosto muito e é sempre um ganho de tempo, porque a gente não precisa reestabelecer a confiança. Et sur Victor Schœlcher, si on m'avait refusé Jacques Perrin, je n'aurais pas fait le film. Nesse filme, se tivessem me negado o Jacques Perrin, eu não teria feito o filme. Sinon, je répète, c'est pour gagner du temps au début. Parce que bon, quand on commence un film avec des gens qu'on ne connaît pas, il y a une sorte de parade nuptiale, que ce soit les techniciens ou les comédiens. Il faut chercher la confiance, il faut perdre du temps. Então eu repito que é para ganhar tempo, porque quando a gente começa um filme com uma equipe que nós não conhecemos, tem um certo pré-núpcias que faz perder o tempo. É preciso construire a relação com a equipe técnica. J'ai fait quand même toute ma première partie de ma carrière avec le même chef opérateur, le même ingénieur de son, le même assistant, et avec par exemple 13 films avec Hélène Surgère, etc., 7 avec Françoise Lemoine. Eu fiz toda a primeira parte da minha carreira com o mesmo diretor de fotografia, o mesmo engenheiro de som, o mesmo assistente, 13 filmes com uma atriz, 7 filmes com outro. Et dans la deuxième partie de ma carrière, c'est-à-dire maintenant, ça fait 21 ans que je travaille avec les mêmes techniciens. E na segunda parte da minha carreira, quer dizer agora, faz 21 anos que eu trabalho com a mesma equipe técnica. Alors, ça pourrait être grave si on faisait les mêmes films, mais je ne fais jamais le même film. Poderia ser grave se eu estivesse fazendo o mesmo filme, mas eu não faço nunca o mesmo filme. Je déteste revenir sur... bon, j'ai fait un film sur l'abolition, je ne le ferai plus jamais. Eu não gosto de voltar atrás. Eu fiz um filme sobre a abolição, eu nunca mais vou fazer outro. J'ai fait un film sur la peine de mort, je ne le ferai plus jamais. Eu fiz um filme sobre a pena de morte, eu não vou fazer outro. J'ai fait un film sur une journée d'une prostituée, je ne le ferai plus jamais. Eu fiz um filme sobre um dia na vida de uma prostituta e eu nunca mais vou fazer. Et ce film s'appelle Rosa Larose, fille publique, je ne sais pas s'il est là. Quand il est sorti, il a fait un succès que je n'attendais pas du tout. Un succès énorme. Quando esse filme saiu sobre a prostituta, ele fez um sucesso enorme que eu não me esperava. Et la Gaumont m'a proposé un film sur une prostituée avec un chiffre incroyable comme salaire. E a Gaumont me propôs um filme sobre uma prostituta com um salário incrível. Et j'ai dit non. E eu disse não. Pas par orgueil, hein, simplement parce que ça ne m'intéresse pas. De refaire 2 fois la même approche sur un personnage, ça ne m'intéresse pas. Não foi por orgulho, mas é porque não me interessa fazer a mesma história 2 vezes com o mesmo personagem, não me interessa. J'ai maintenant beaucoup trop parlé, j'aimerais bien que ce soit à vous. Agora eu falei demais, eu gostaria de ouvir vocês. Ei, tudo bem? Então, eu vi o Fame Fame e esse filme agora. E o Fame Fame é um filme que você fez para o cinema, um filme autoral, os dois são, né? Mas assim, que você teve total... e são estilos muito diferentes e assim, muitos realizadores, eles têm uma certa questão com a televisão, com fazer filmes para televisão, e você parece ter uma tranquilidade muito ímpar em relação a isso. Oui, parce que je répète, je demande chaque fois le final cut, c'est-à-dire j'ai la même liberté, j'avais, puisque à partir de maintenant on le refuse, à l'époque j'avais la même liberté que quand je tournais mes films comme producteur et indépendant. Et si je n'avais pas cette liberté, je refusais le contrat. Então, eu repito, é porque eu exijo sempre o corte final. Na época me deixavam, hoje em dia tem me negado. Mas com esse corte final eu tinha a mesma liberdade dos filmes que eu fiz como produtor independente eu mesmo. Então a pergunta mesmo era se você, tipo, por ter essa liberdade, você gosta igual, assim, se tem uma diferença para você desses... Enfim... Se é um produto que você gosta de fazer tanto quanto os autorais, assim, ou qual que é a maior diferença que você vê entre os dois, assim? Il n'y en a pas.
Não tem diferença. Il n'y en a pas? Aujourd'hui, oui. Hoje em dia, sim. Aujourd'hui, oui, mais je dirais que c'est presque la télévision qui a gagné sur le cinéma. Hoje em dia, sim, mas eu diria que é quase a televisão que ganhou sobre o cinema. Les films qui coûtent un peu cher demandent une coproduction à la télévision, et la télévision entraîne une sorte de formatage qui est lamentable. Filmes que custam um pouco caro pedem uma certa coprodução com a televisão e a televisão leva uma formatação para o cinema que é triste. Mais à la télévision, il faut mettre la caméra devant la personne qui parle, et puis voilà. Na televisão você tem que colocar a câmera face a quem está falando e é isso aí. Ce qui fait qu'on se demande à quoi sert le metteur en scène, un chef opérateur, un cadreur, ça suffirait. O que faz que a gente pense para que serve o metteur en scène, para que serve o diretor de fotografia, o enquadrista e tudo mais. Et puis il y a aussi autre chose qui est l'influence d'une, enfin, pardon, je ne sais pas si tu peux traduire ça, d'une simili-vérité, un semblant de vérité. Tem também a introdução de uma verossimilhança. Qui fait que aujourd'hui les acteurs parlent trop vite, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Que faz com que hoje os atores falem rápido demais e a gente não entenda o que eles digam. Et ça devrait s'appeler le naturel et c'est une catastrophe. Deveria se chamar o natural e é uma catástrofe. C'est mon point de vue. É meu ponto de vista. Je crois que, peut-être parce que je suis né en 1930 et que j'ai vécu le cinéma des années 30 où tout s'inventait. Eu acho que é talvez porque eu nasci nos anos 30 e eu vivi o cinema dos anos 30, onde tudo era invenção. Et qu'il y avait une volonté de recherche et surtout la volonté de faire partager un rêve aux spectateurs. E havia uma vontade de pesquisa e, sobretudo, a vontade de compartilhar um sonho com o telespectador. Aujourd'hui, le rêve, quand il y est, il s'adresse aux blockbusters qui sont le cinéma fantastique, le cinéma science-fiction, mais dans le cinéma quotidien, il n'existe plus le rêve, c'est fini. Hoje em dia, quando há sonho, ele está talvez no cinema blockbuster, de fantástico, ficção científica, enquanto nos filmes cotidianos só não existe mais sonho. Jean Cocteau avait deux très jolies phrases sur le cinéma. Il disait « Il faut aller au cinéma pour connaître et non pour reconnaître ». Cocteau dizia algumas lindas frases sobre o cinema. Ele dizia: nós precisamos ir ao cinema para conhecer, não para reconhecer. Et la deuxième phrase, c'est il ne faut pas s'évader au cinéma, il faut se laisser envahir. E a segunda frase é: não devemos fugir do cinema, devemos deixar que ele nos penetre. Et c'est ma règle de vie. E a minha regra de vida. Bom, boa tarde. Queria que você comentasse esse cinema francês que te formou, o cinema dos anos 30, em especial o Jean Grémillon. Oh non, ça m'a pas formé, enfin, je veux dire, ça m'a certainement formé, mais pas, je ne peux pas en faire l'analyse. C'est au spectateur, au critique de voir ce qui vient ou vient pas de tel ou tel cinéaste. Moi j'ai été formé par, bon, alors je pense que monsieur connaît un peu, parce que pour qu'il parle de Jean Grémillon, qui est mon cinéaste préféré, il faut qu'il ait lu quelque chose. Não me formou tanto, assim, quer dizer, com certeza me formou, mas cabe mais ao espectador. Eu não consigo fazer uma análise e cabe mais ao espectador de ver de onde vem tal ou tal detalhe da minha obra. Eu acredito que o senhor conheça um pouco, porque falou do Jean Grémillon, que é meu cineasta predileto. Un jour, un ami critique m'a dit, dans Once More, il m'a dit cette phrase elle vient de Remorque de Jean Grémillon. Je m'en étais pas rendu compte et c'était vrai. Um dia, um amigo crítico em Once More falou: essa frase vem desse filme do Jean Grémillon, e eu não tinha nem percebido, mas é verdade. Nem é uma pergunta, mais um comentário mesmo, que a sua fala me lembrou, que há muito pouco tempo eu tive contato com os filmes do Jean Renoir, que eu nunca tinha visto, eu vi ano passado, e eu fiquei impressionada
com uma certa tipo liberdade que tem no filme que eu não vejo hoje em dia na maioria dos filmes, enfim, que veiculam no circuito de cinema comercial e nem nos filmes americanos da mesma época. Então, tipo uma liberdade em relação ao comportamento mesmo, ao sexo, tipo, violência, a brincadeiras, a várias coisas que parecem ser ceifadas hoje em dia em serviço de uma certa moral, uma certa mensagem moral que esses filmes têm que passar na televisão, no circuito. E foi uma coisa que, enfim, que me impressionou muito, porque, não sei, era como se aquelas pessoas fossem pessoas de verdade, hoje em dia elas não são mais. E eu vejo, me impressionou realmente muito. E eu vejo isso refletido no seu cinema também, no pouco que eu vi dele, assim. Então, só falo que foi uma coisa muito especial mesmo, que sua fala me lembrou. Alors, Jean Renoir est un très très grand cinéaste, avec un énorme défaut. O Jean Renoir era um enorme cineasta com um enorme defeito. C'est qu'il adore la caricature. É que ele adorava a caricatura. C'est-à-dire qu'il privilégie des gens aux dépens des autres. Quer dizer que ele privilegia algumas pessoas em contrapartida a outras. Si on voit par exemple le déjeuner sur l'herbe, la cheftaine, elle est complètement ridicule. Se vemos, por exemplo, um déjeuner sur l'herbe, a capitã é completamente ridícula. Quand on voit la règle du jeu, qui est considérée comme son chef-d'œuvre, il y a une caricature énorme sur les serviteurs, sur un homosexuel, sur... vous voyez, il y a des gens qui sont montés et d'autres qui sont descendus. Quando nós vemos a regra de jeu, que é considerada a sua obra-prima, nós vemos que tem caricaturas enormes com os homossexuais, com os garçons. Então tem um sistema que faz pessoas subirem e outras descerem. Avec, par exemple, dans La Bête humaine, une séquence qui est carrément indigne non seulement d'un homme, d'un cinéaste, mais d'un homme. E no La Bête humaine tem uma sequência que é completamente indigna, não só de um cineasta, mas de um homem. Est-ce que vous avez vu La Bête humaine? Jean Gabin et Simone Simon. Alors c'est un bon exemple de ce que je n'aime pas chez Renoir. Un homme et une femme, Jean Gabin et Simone Simon, vont faire l'amour, ils rentrent dans un wagon. Um bom exemplo do que eu não gosto no Renoir é em uma cena um homem e uma mulher vão transar e entram em um vagão. Il y a un panoramique, en même plan, un panoramique. No mesmo plano tem um movimento panorâmico. Sur un énorme tuyau qui se déverse dans un seau. Num enorme cano que joga essas coisas em um balde. Quand l'eau a fini de couler, Quando a água termina de correr, on repanoramique dans l'autre sens, a gente faz a panorâmica no sentido contrário et l'homme et la femme sortent du wagon. e o homem e a mulher saem do vagão. C'est d'une vulgarité insoutenable. É de uma vulgaridade insuportável. Il n'y a pas que ça. Vous savez, il y a un moment dans ma vie où j'ai été très embêté. C'est quand Teve um momento na minha vida em que eu fiquei muito chateado. François Truffaut a dit que j'étais le seul héritier de Jean Renoir. Foi quando o Truffaut disse que eu era o único herdeiro do Renoir. Je ne suis pas d'accord. Eu não estou de acordo. Mais je respecte beaucoup Jean Renoir. Je veux dire, partie de campagne, si vous avez vu, partie de campagne, la Marseillaise, même La Bête humaine est un très beau film, en dehors de cette erreur grossière. Je respecte beaucoup Jean Renoir. Mais je pense que chez certains cinéastes, il faudrait qu'il y ait à côté d'eux quelqu'un qui leur dise non, ça c'est pas possible. Eu respeito muito o Renoir ainda assim, gosto muito do Parti de Campagne, da Marseillaise e até a Besta Humana, apesar desse erro grosseiro, eu ainda respeito muito, é um ótimo filme. Eu só creio que alguns cineastas deveriam ter uma pessoa ao lado deles, quando eles vão fazer certas coisas, essa pessoa diria não, não faça isso.
Chienne. Ah, bravo. Sim, incomodada enquanto mulher mesmo, assim, profundamente, pela maneira grotesca que ela é retratada, mas a coisa maior mesmo foi uma... Tem esse grave problema, eu concordo, sim, mas foi uma certa falta de censura em outros assuntos que eu nunca tinha visto no meu contato com o cinema americano, por exemplo. E humor, mesmo que às vezes... Et précisément, dans ce film, le souteneur Macron est complètement ridicule et très mal joué. Então, nesse filme em particular, o cafetão é muito mal interpretado, um personagem muito ruim. La femme de Michel Simon, elle est grotesque, elle n'a pas de personnage. A mulher é completamente grotesca, não tem nenhum personagem. La mère du personnage n'existe plus, alors que dans le roman elle y est. A mãe da personagem não existe mais enquanto ela estava no romance original. Et il se trouve que je suis en train de faire un remake de La Chienne. E eu estou fazendo um remake de La Chienne. J'espère. Eu espero. S'il est un peu cher, alors, je sais pas. Se for um pouco caro, eu não J'ai sei. repris complètement le roman, l'auteur dit au tout début du roman, normalement c'est l'auteur qui décide des sympathies et des antipathies des personnages. Então eu retomei completamente o romance, e esse romance começa logo no começo dizendo normalmente é o autor que decide da simpatia e o destino dos personagens. Et j'ai décidé, dit le romancier, j'ai décidé de laisser la parole à chaque personnage et de choisir les antipathies et les sympathies. E diz no romance, eu decidi de dar a palavra a cada personagem e decidir as antipatias e simpatias. Il y a, si vous vous souvenez, il y a l'homme, le héros principal, il y a la femme, dite la chienne, chez moi c'est pas une chienne du tout, et il y a le souteneur. Então, se você se lembra, no filme tem o personagem principal, o herói, a mulher, dita a vadia, para mim não é uma vadia, e o cafetão. Et chaque paragraphe commence par lui, elle ou l'autre. E cada parágrafo começa por ele, ela ou o outro. Ce qui fait qu'on a vraiment... Et il dit par exemple de la femme, c'est une chose pour moi extraordinaire, il dit elle était tout le temps sincère, elle mentait tout le temps. Ele diz uma coisa da mulher que eu acho fenomenal, ela era o tempo inteiro sincera, ela mentia o tempo todo. Et là, on peut mettre en place une vraie dialectique que Renoir a complètement effacée. E com isso nós podemos organizar uma verdadeira dialética que o Renoir apagou completamente. Je pars d'un principe, si on choisit un roman, quand on l'adapte au cinéma, il faut avant tout respecter l'œuvre. Eu parto do princípio que se nós escolhemos um romance e nós vamos adaptá-lo para o cinema, é preciso, antes de mais nada, respeitar a obra. Mais cedo você falou um pouco sobre o uso de música no cinema e você mencionou também sobre como algumas cenas da Abolição lhe desagradam. Eu queria que você elaborasse mais sobre quais são as cenas que desagradam no filme, sobre o uso geral da música no cinema. Bon, les scènes, non, je ne sais pas, là, je ne pourrais pas vraiment décrypter ça. Eu não poderia decifrar isso sobre as cenas que ele não Ce que je gosta. peux dire, c'est que quand on m'a imposé Bruno Coulet, qui est un musicien hyper célèbre, O que eu digo é, quando me impuseram o músico do filme, je n'ai accepté qu'à une condition, c'est que toute la musique soit faite avant. eu só aceitei com uma condição, é que toda a música fosse feita antes. Et il m'a dit oui, Ele me disse sim, et il a fait non. e ele não fez isso. C'est-à-dire qu'au montage, on était 2 jours avant le mixage, j'ai reçu toutes les musiques. Quer dizer que a gente já estava na montagem, faltando 2 dias para a mixagem de som, e aí eu recebi as músicas, Dont les numéros ne correspondaient pas aux miens. com números que não correspondiam aos meus. En fait, ça a été une vraie panique, j'étais obligé de l'appeler, qu'il vienne au montage, Foi pour savoir
quel morceau mettre sur quelle séquence. Foi um grande pânico, eu precisei chamar ele até a montagem para poder ao menos saber qual música colocar em cada sequência. À un moment donné, j'ai dit cette musique ne convient pas du tout à cette séquence. Em um momento eu disse essa música não presta para essa sequência. Et il a dit à la monteuse, à mon assistante monteuse, E ele disse à minha assistente montadora, essaye une autre. tenta com outra. Alors je lui ai dit, tu t'en vas. Aí eu disse, vaza daqui. Je lui ai dit, tu m'as fait de la musique au mètre. Comment on dit en France? On fait de la musique au mètre, c'est-à-dire... Música ao metro. Eu disse para ele, você fez música ao metro. c'est une façon de dire que la musique est... Comment dire ça? Qu'il a trouvé un ou plusieurs thèmes et puis qu'il en fait des morceaux et puis on prend como on veut. Que é uma maneira de dizer que ele achou um ou dois temas e fez músicas aí pra gente tomar como quiser. Je pense que le film serait meilleur si ça avait été Roland Vincent à la musique. Eu penso que o filme teria sido melhor se a música fosse do Roland Vincent. Non pas que sa musique soit tellement mauvaise en soi, encore que, mais voilà, elle n'a rien à voir avec le film pour moi. Elle est explicative, elle est... bon, je ne l'aime pas. Não que a música seja tão ruim assim, mesmo que, mas ela não corresponde ao filme, ela é muito explicativa, resumo, eu não gosto. Je pense que la musique d'un film doit avoir son indépendance, Eu acho que a música de um filme tem que ter a sua independência, c'est-à-dire rendre compte du point de vue qu'a le musicien sur le scénario. quer dizer, mostrar o ponto de vista que o músico tem sobre o roteiro. Et je répète, c'est à moi ensuite de faire la synthèse de tous les points de vue de mes techniciens pour les intégrer dans le film. E eu repito, cabe a mim depois fazer a síntese do ponto de vista de todos os meus técnicos para os integrar no filme. Il est donc nécessaire que la musique soit faite avant. Então é necessário que a música seja feita antes do filme. Oi, boa tarde. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a relação entre o seu modo de dirigir e sua função de produtor. Eh bien, c'est simple, je ne produisais pas des films, je produisais des personnes. É simples, eu não produzia filmes, eu produzia pessoas. Par exemple, je vais dire, c'est qu'un exemple, Marie-Claude Treilloux est venue me demander de produire son film qui s'appelait Simone Barbès ou la Vertu. Então, por exemplo, a Marie-Claude Treilloux, que veio me pedir para produzir o filme dela. Simone Barbès ou la Vertu. Simone Barbès ou A Virtude. J'ai lu le scénario, je l'ai trouvé épouvantable. Eu li o cenário e eu achei horrível. O roteiro eu achei horrível. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez me conseiller un producteur? Ela me perguntou, será que você pode me aconselhar um produtor? Je lui ai dit, le producteur c'est moi. Eu disse, o produtor sou eu. Mais vous n'aimez pas le film, vous n'aimez pas mon scénario. Mas você não gosta do filme, você não gosta do meu Je lui ai roteiro. répondu, je ne produis pas des films, je produis des gens. E eu Vous m'intéressez. respondi, eu não produzo filmes, eu produzo pessoas. E você me interessa. Et j'ai pris une grande leçon d'humilité, Eu tirei uma grande lição de humildade, parce que le film est un chef-d'œuvre. porque o filme é muito bom. Je ne l'ai pas vu à la lecture du scénario. E eu não via isso na leitura do roteiro. Alors comment je produisais, c'est simple, j'allais sur le tournage le vendredi soir pour porter les chèques. Então, como eu produzia era simples, eu chegava na filmagem à sexta-noite para saber de como estava andando. Ensuite, je me retrouvais dans la position du monteur, Depois eu me encontrava na produção de montador, parce que j'ai toujours monté les films que j'ai produits. porque eu sempre montei os filmes que eu produzo. Et à ce moment-là, j'étais plus le patron, j'étais l'esclave. E de repente eu não era mais o patrão, mas eu era o escravo. Je n'ai jamais imposé quoi que ce soit au cinéaste que je produisais. Jamais. Eu nunca impus nada ao cineasta que eu estava produzindo. Je me souviens que quand j'ai produit un film qui s'appelle Le Théâtre, enfin un film, disons, il y avait 2 plans de lune qui étaient interminables. Quando eu produzi um filme, tinham 2 planos de lua que eram sem fim, intermináveis. J'ai dit, il faut couper, c'est trop long. Eu disse, tem que cortar, tá longo demais.
Et le réalisateur, qui était un ami, m'a dit, tu ne vas pas jouer au producteur. E o realizador, o diretor que era meu amigo, me disse, você não vai brincar de produtor. Je lui ai dit non, regardez les deux lunes comme ça. Eu disse não e a gente deixou as luzes assim. 10 ans après, il m'a engueulé en me disant, tu aurais dû insister. 10 anos depois, ele brigou comigo falando, você deveria ter me parado. Obrigado. Justamente, eu gostaria de perguntar em relação aos seus personagens, porque me parece também que você acredita muito no ser humano, na construção desses seus personagens que conjugam qualidades, defeitos e as relações de amizade entre os seus personagens, mesmo que eles tenham problemas entre eles. Angkor, por exemplo, seria um filme onde essas relações de amizade, de amor, se confundem. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Je n'ai pas de préjugés moraux sur les personnages. É bem isso, eu não tenho nenhum preconceito moral com os meus personagens. À partir du moment où il existe bien, A partir do momento onde ele existe direito, il n'y a aucune raison de le contrarier. não tem nenhuma razão de o contrariar. Je déteste, je déteste vraiment tout ce qui est d'ordre de la morale quand on fait du cinéma. Eu detesto mesmo tudo que é da ordem do moral quando estamos fazendo cinema. La seule morale que j'accepte, c'est le respect de l'œuvre et des personnages. A única moral que eu aceito é o respeito da obra e dos personagens. Quand je fais un film, il n'y a pas de hiérarchie dans les personnages. Quando eu faço um filme, não existe hierarquia entre os personagens. Com relação à montagem, essa mudança do mundo analógico para o digital, o que mudou para ele? Essa adaptação, né? Ele opera um software, qual software ele usa, como é que é essa coisa de operar, né? E como é que ele lida com a coisa do tempo, né? Hoje a tendência é ter muito mais material, o tempo continua o mesmo, né? Como é que essa gestação, esse tempo do filme, né, de gestar o filme, como é que ele administra esse tempo? Alors, déjà, on va parler du montage. Moi, je supporte pas l'ordinateur, ça me rend fou. Eu não suporto computadores, me deixam Donc, louco. j'ai un assistant monteur qui maîtrise parfaitement la technique. Eu tenho um assistente montador que tem o domínio perfeito da técnica. Et je lui dis, tu arrêtes là, tu arrêtes là. E eu falo, para aqui, para aqui. En ce qui concerne le tournage, il n'y a rien changé, sinon que, évidemment, l'appareillage est beaucoup plus léger. E no que é filmagem não mudou tanto, além de, evidamente, todo o aparelho ser muito mais leve. Et je filme avec un iPhone Eu filmo com um iPhone pour les plans en extérieur para os planos de exterior et de jour, évidemment. e de dia. Et pour les extérieurs de nuit et pour les intérieurs, on filme avec un appareil photographique 5D. E para os exteriores de noite e os interiores a gente filma com uma câmera 5D. Mais cet appareil photographique a 3 objectifs 35 mm. Mas esse aparelho fotográfico tem 3 lentes 35mm, De manière à ce qu'on puisse faire le point normalement. de maneira que a gente possa encontrar a imagem normalmente. Alors, c'est plus facile de faire un plan au porté avec un petit appareil photo qu'avec une énorme caméra de 35 mm. É muito mais fácil fazer um plano com a câmera na mão com um pequeno aparelho que um enorme 35mm. C'est la différence. Mais sinon, je tourne comme je dis. É a diferença, mas além disso eu filmo como sempre. La petite différence, c'est que je me permets quelquefois de faire un peu trop de plans, ce qui fait qu'il m'arrive de couper au montage, chose qui n'arrivait jamais du temps du 35. A única talvez diferença é que hoje em dia eu me permito fazer um pouco mais de planos que o comum,
o que tem feito com que eu tire planos na montagem, coisa que não acontecia antes. Comme c'est facile, qu'il n'y a pas de... enfin, le coût est bien moindre, on peut faire 12 prises, 15 prises, c'est plutôt rien. Como é fácil, o custo é muito menor, né? A gente pode fazer 12, 15 planos e não On custam peut même nada. faire des brouillons avant de tourner. A gente pode até mesmo fazer esboços antes de filmar. Alors, quelquefois, un comédien me demande, me dit, il m'est arrivé qu'un comédien me dise « Ah, j'aimerais bien tourner une scène avec cette actrice. » Alors, je lui écris la scène. Então acontece, por exemplo, de um ator vir me dizer eu gostaria de fazer uma cena com essa atriz, então eu só escrevo e dou a cena para ele. Et ensuite, je la coupe au montage. E depois eu tiro a cena na montagem. Mais elle est dans le bonus. Mas fica no bônus do DVD. É uma pergunta mais pessoal, eu acho, assim, como foi crescer no pós-guerra, assim, e como você acha que isso influenciou o seu cinema? Ce qui a influencé mon cinéma, c'est aux spectateurs, aux critiques de le dire, moi j'en suis incapable. Ele repete que o que influenciou o cinema dele cabe ao espectador ou à crítica de dizer, ele é incapaz. Moi je travaille beaucoup sur le rêve, enfin je veux dire, chacun de mes films c'est un rêve. Eu trabalho muito com o sonho, quer dizer, cada um de meus filmes é um sonho. Et le travail du réalisateur, c'est de concrétiser ce rêve sans faire la moindre censure. O trabalho do diretor é de concretizar esse sonho sem fazer a menor censura. Il y a donc une espèce de... Comment dire? C'est comme si j'avais un double qui faisait le film. É como se então se eu tivesse um duplo que faz o filme. Donc j'ai beaucoup de mal à parler de l'évolution de ma carrière au fil des années. Je suis incapable de faire ça. Je pourrais le faire avec, bon évidemment, en me replongeant dans mes films et en essayant d'écrire, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Eu tenho muita dificuldade em falar da evolução da minha carreira. Eu poderia fazer se eu revisse os filmes e escrevesse sobre o assunto, mas não me interessa. Je trouve que c'est le travail des spectateurs ou du critique, mais pas le mien. Eu acho que é o trabalho do espectador ou da crítica, mas não o meu. Obrigado. Paulo, como a gente está numa escola de cinema e muitos aqui estão fazendo seus primeiros curtas-metragens, eu queria que você falasse um pouco, uma dica, alguma coisa que você pensa sobre quem está começando a produzir cinema agora e comentar se você acredita que uma experiência como a da Diagonale é possível hoje. Faites. Faça. Il n'y a pas de truc miracle, il faut faire. Não tem nenhum truque mágico, tem que fazer. À partir du moment où on se pose des questions, on ne peut plus travailler. No momento que você começa a se colocar dúvidas, você não pode mais trabalhar. Alors si on revient à Diagonale, et sans le moindre orgueil, je pense que cette expérience est unique et ne se reverra jamais. E se a gente fala da Diagonal, eu digo isso da Diagonal e eu digo isso sem orgulho, mas eu acho que é uma experiência única que nunca mais vai ser vista. Ça ne veut pas dire que c'était bien, mais c'est unique. Não quer dizer que era bom, mas era único. Le fonctionnement de Diagonale était simple. J'avais deux départements. Un département cinéma-télévision et un département traiteur. O funcionamento da Diagonale era simples, eu tinha dois departamentos, um departamento cinema e televisão e um departamento de tratamento. Je gérais évidemment les deux départements. Ah, desculpa, tratar no caso era alimentação. Eu cuidava de ambos os departamentos. Avec un responsable du traiteur, parce que je ne connaissais rien à la cuisine. Com o responsável pela cozinha, porque eu não entendia nada de cozinha. Mais la comptabilité était la même pour les deux départements, c'est-à-dire qu'il y avait une circulation d'argent d'un département à l'autre qui était extrêmement profitable. Mas a contabilidade era a mesma em ambos os departamentos, então tinha uma circulação de dinheiro de um departamento ao outro que era extremamente favorável. J'ai eu un contrôle du ministère des Finances qui était un peu épaté par le système. Eu recebi um controle do Ministério de Finanças que ficou um pouco impressionado com o nosso sistema. Et j'ai encore chez moi la lettre de félicitations du ministère des Finances. E eu ainda tenho comigo a carta de parabéns do Ministério das Finanças.
Mais quand la personne est arrivée, elle était très sévère, très dure. E quando a pessoa chegou, ela foi muito severa, muito dura. Après, je lui ai expliqué le mécanisme et elle a compris. Depois que eu expliquei o mecanismo, ela entendeu. Oi. O acaso está sempre muito presente no cinema. Alguma história interessante do acaso que tenha contribuído ou não contribuído para algum filme? C'est une phrase à moi, ça. Oui, j'ai toujours dit qu'il faut apprivoiser le hasard quand on fait du cinéma. Eu sempre disse que é preciso domar o acaso quando nós fazemos cinema. Le hasard est plus fort que tout. O acaso é mais forte que tudo. Mais il faut savoir le prendre et l'apprivoiser. Mas é preciso saber tomá-lo e domá-lo. Et on est frappé quand on tourne par la multiplicité des hasards qui se présentent. Quando nós filmamos, nós ficamos impressionados com a multiplicidade de acasos que se apresentam. Quand j'ai tourné Les Ruses du Diable, qui n'est pas ici, un des personnages était un pied-bot. Et quand on tournait, il y avait beaucoup de pieds-bots qui passaient dans le champ. Pourquoi? Les Ruses du Diable. Então, quando eu filmei o Les Ruses du Diable, tinha um personagem que era perneta. E enquanto a gente filmava, de repente, vários pernetas passaram por a gente. Et avant, je n'avais jamais vu. E antes eu nunca tinha visto nenhum. Les oiseaux, les avions, vous intègrent dans les tournages. Ah oui. Dans Nuit Blanche sur la Jetée, Ele falou dos pássaros e dos aviões que são entregados na filmagem. E no Nuit Blanche sur la Jetée, que é um filme mais recente, saiu no Brasil. j'avais demandé aux comédiens d'apprendre leur texte par cœur, comme d'habitude. Eu pedi aos atores de decorar o texto, como é de hábito. Et je leur avais dit, je veux absolument ne faire qu'une prise par plan. E eu disse, eu só quero fazer absolutamente uma tomada por plano. Et avec des textes très longs chaque fois. Com textos cada vez muito longos. Et j'avais demandé à la comédienne d'intégrer les nuisances éventuelles. E eu pedi para a atriz de integrar as pequenas histórias eventuais. À un moment donné, il y a un avion qui passe. Um momento tem um avião que passa. Normalement, on coupe. Normalmente a gente corta. Et là, l'actrice a dit à son partenaire, il est à vous cet avion? E aí a atriz disse ao parceiro dela, esse avião é seu? Ensuite, il passe un bateau et elle dit, ce bateau, c'est le vôtre? E depois passa um navio, um barco, e ela pergunta, esse barco é o seu? Évidemment, on ne voit ni le bateau ni l'avion, on les entend, c'est tout. É claro, a gente nem vê o barco nem o avião, mas a gente ouve eles, é tudo. Mais normalement, un réalisateur, dans un bruit annexe, comme ça, il coupe. E geralmente um diretor faça um barulho anexo assim e ele corta. Parce que je ne fais que du son direct. Porque eu só faço som direto. Toujours. Sempre. Et voilà, comme ça, on a ramassé l'avion et le bateau. E assim a gente pegou o avião e o barco. Qui sont justifiés par l'actrice, qui était très à droite d'ailleurs. Que são justificados pela atriz, que foi muito direita, aliás. Autre dernière chose, parce que je crois qu'on n'a pas le temps, je ne suis jamais à la caméra. Uma última coisa que eu acho que é importante, eu não estou nunca na câmera. Je regarde le tournage à côté de la caméra, même un peu assez loin. Eu olho as filmagens ao lado da câmera e talvez até um pouco longe. Parce que je pense que quand on est à la caméra, on ne voit que le champ lui-même. Porque eu penso que quando a gente está na câmera, a gente só vê o campo mesmo, o quadro mesmo. Or, il me semble que le hors-champ influe souvent sur le champ. Enquanto me parece que o fora de quadro influencia sempre no quadro. Donc si on n'est pas à la caméra, on voit on a dans la tête la portion de l'espace qui va être le champ. Então, se a gente não tiver na câmera, a gente tem na cabeça o quadro, a porção do espaço que vai ser o quadro. Et en revanche, ce qu'on voit, c'est tout le champ et le hors-champ. E em revanche, o que a gente vê é o tudo, é o quadro e o fora de quadro. Donc il arrive qu'un accident hors-champ influe sur le champ, sur un acteur ou sur une actrice qui entend, je dis n'importe quoi, une moto ou une feuille qui tombe. Et
Et si je suis au cadre, je risque de dire couper, alors que dans le champ, c'est profitable. Então acontece de um acidente de fora de quadro, como uma moto que passa, uma folha que cai, influencia a atriz que está em quadro, e se eu estivesse só olhando o quadro, eu diria corta, enquanto essas influências podem ser boas para o quadro. Jamais de combo. Jamais de combo. Nunca um combo. Ok. Olha, queria agradecer a presença de todos, agradecer o Povecchialini, ao Rafael.